Bom dia, turma! E aí, preparados para mais uma aula? Hoje você vai pegar o seu livro e abrir na página de número 116. Pois é, abra aí o seu livro na página de número 116. Mas antes de iniciar a aula, como é que estão? Como é que passaram a semana? Tem passado esses dias? Sabemos que ainda estamos nos adaptando a esse sistema novo de aulas remotas, mas de acordo com a nossa iniciativa, com nossa vontade, com nosso esforço, com certeza podemos alcançar os resultados desejados. Bom, a nossa aula de hoje vai ser muito importante porque vai falar de algo que não tem como não existir. Por mais que a gente não perceba, não saia por aí fazendo análises do que significa cada palavra, cada termo que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas é algo que está presente sempre, 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 em tudo. Hoje nós vamos falar sobre substantivos. Pois é, vamos aprender sobre substantivos e eu conto com a atenção de cada um de vocês para ficar bem ligadinho nesta aula e aprender tudo bem direitinho. Até porque nós temos atividade e com certeza futuramente teremos a nossa avaliação. E eu quero todo mundo tirando 10. Pois é. Então vamos lá. Abra aí o seu livro na página de número 116 e vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Os substantivos são palavras que nomeiam seres, visíveis ou não, animados ou não. Como assim, professor? Podem ser reais ou imaginários, ok? Animados ou não. Por exemplo, algo que realmente existe, ou pode ser algo imaginário, entendeu? Vamos lá. Então, eles também indicam, nomeiam, na verdade, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Estado aqui não é, por exemplo, Estado brasileiro, Rio Grande do Norte. Não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar tudo bem direitinho. Mas vamos partes por partes para todo mundo entender perfeitamente o nosso conteúdo de hoje, ok? Então vamos lá. São palavras que nomeiam seres visíveis ou não, animados ou não. Ou seja, coisas que a gente vê ou não, que a gente só tem a ideia daquilo, ou seres animados reais ou não, né? Animados ou não. E indicam também, nomeiam também ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. Vamos começar pelo que o livro está começando. Os substantivos abstratos. Vamos ver quais são esses substantivos. São aqueles que dependem de algo ou alguma coisa para existir ou acontecer. Ou seja, eles sozinhos, eles não conseguem existir, eles não conseguem acontecer. Não tem como ter esse substantivo abstrato sem ter outro ser, né? Alguma outra coisa que possa produzir esse substantivo. Ou seja, ele é um substantivo que depende de outro para existir. Sem a presença do outro, não tem como acontecer, não tem como existir esse substantivo. Nós vamos entender isso bem direitinho agora, como nos exemplos. Por exemplo, cuidado, amor, emoção, beijo, medo. São substantivos que eles precisam de, por exemplo, alguém, não é verdade? Para acontecer. Porque, por exemplo, o cuidado tem que partir de alguém, de alguma coisa. Por exemplo, pode ser um animal, ele pode cuidar de outro, não é verdade? Como também o ser humano pode cuidar de outro. Nós temos o amor. O amor ele tem que partir de alguém. Ele não existe simplesmente sozinho. Mas ele tem que partir de alguém que ama para a pessoa amada, não é verdade? A emoção, a mesma coisa. A emoção ela não existe por existir. Ela tem que partir de alguém. Ela tem que surgir de alguém. O beijo é alguém que beija. O beijo tipo não é algo que existe, não é algo que a gente veja. É algo que a gente produz, é algo que a gente pratica. É uma ação nossa. Entendeu aí? Nós temos também o medo. Da mesma forma, o medo não é algo que já existe, mas ele precisa partir de alguém, ele precisa iniciar em alguém. É algo que nós sabemos que existe, ou seja, é um ser não visível, mas ele existe. Mas para ele existir, ele necessita que alguém sinta medo, que alguém tenha medo, entendeu? Por isso que chamamos de substantivos abstratos, porque ele depende de outro ser, ele depende de alguma coisa para existir. Ele sozinho não existe. Por exemplo, a gente sabe que existe o medo, existe a palavra medo, mas para o medo acontecer é necessário que alguém tenha medo, porque ele sozinho ele não tem como existir. A gente sabe o que ele significa, mas para ele acontecer é necessário que aconteça em alguém. Entendeu agora o que é substantivo abstrato? Agora vamos para os substantivos concretos. Eles são seres de existência independente. É totalmente ao contrário do abstrato. Ou seja, ele não necessita de ninguém. Ele sozinho já acontece, já existe.
Ou seja, são pessoas, lugares, minerais, objetos, enfim, podem ser reais ou imaginários. Nós vamos ter, por exemplo, exemplos. Deus, criança, mar, João, quadro, vidro, barco, enfim. Tantos outros objetos, tantas outras pessoas, lugares, enfim, coisas que a gente, por exemplo, vendo, já temos a ideia do que é aquilo, já sabemos o que é aquilo, então sabemos que é algo concreto, que é algo que, vamos assim dizer, como é ao contrário do abstrato, é algo que não necessita de ninguém para acontecer. Não necessita que uma pessoa sinta aquilo para ele poder acontecer, entendeu? Então, são substantivos que eles por si só já têm a sua existência. Eles não dependem de mais nada, não dependem de mais ninguém para acontecer ou para existir. Então, ó, temos exemplos aqui, Deus, criança, mar, João, por exemplo, o mar, né? Ele já está ali, ele acontece. Por exemplo, eu não preciso... olha a diferença do abstrato para o concreto. Por exemplo, o medo, como a gente estava falando. A gente sabe o que é medo, sabe o significado, o sentido de medo. Mas para que o medo exista, ele passa a ser real, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser sentido em alguém. Alguém precisa sentir o medo para ele passar a existir. É diferente. Por exemplo, o mar, eu não preciso sentir o mar. Eu não preciso conhecer o mar. Eu não preciso ir lá. Ele já existe por si só. Entendeu a diferença? E lembre-se uma coisa muito importante. Aqui, por exemplo, tem criança que a gente pode utilizar nesse termo. O quadro, vidro, barco, que diz, aí você pode dizer, mas professor, isso aí não tem que alguém fazer para ser criado? Gente, aqui a gente está falando de não necessariamente do ser físico, tipo da preparação. Vamos construir um barco. Não estou falando disso. Eu estou falando que, tipo, para a gente visualizá-lo, para a gente ter a noção real dele, nós não precisamos, aliás, ele não precisa ser... como o substantivo abstrato. Ele não precisa ser sentido para existir. Ele já existe, acabou-se. O abstrato ele precisa de alguém ou de algo para passar a existir. Por mais que saibamos a ideia do que ele é, de quem ele é, nós precisamos aí ter alguém sentindo esse sentimento, esse desejo, essa emoção, ou praticando esta ação, como por exemplo o beijo, a ação de beijar. Então tem que ter alguém para cometer esta ação para poder ser um substantivo abstrato. Então ele depende de alguém ou de algo, ok? Então nós vamos passar aí para as próximas, que a gente vai já continuar a nossa aula, tá bom? Então, continue ligadinho. Bora lá, continuando. Nós temos agora os substantivos conhecidos como próprios e comuns. Vamos vê-los separadamente para facilitar o entendimento de cada um, ok? Vamos ver. Os próprios, eles nomeiam sem particular, destacando na espécie ou no grupo a que pertence, por isso iniciam com letra maiúscula. Por exemplo, Paula, Gustavo, André, não são seres humanos? Seres humanos, a gente, se não for no início da palavra, lembra? Aliás, no início do parágrafo, a gente não inicia com letra maiúscula. Mas ser humano, por exemplo, no início, no meio da palavra, do parágrafo, no meio da frase, vai estar com as letras minúsculas, não é verdade? Pois bem, mas quando a gente identifica um ser em específico, ou seja, unicamente aquele ser, ou quando, por exemplo, é o nome de pessoas, de lugares, nós vamos ter a letra maiúscula iniciando esta palavra, ok? Aí nós vamos ter aí os exemplos do livro. Paula, São Paulo, Amazônia, Atlântico, Maria, Hamilton. Então nós temos aí nomes de pessoas, nomes de lugares, tudo isso vai iniciar com letra maiúscula, porque são nomes próprios, ok? São substantivos próprios. Quando a gente vai para os substantivos comuns, já são aqueles substantivos que não são, como a gente vê aqui, ó, eles não são particularizados, ou seja, eles não se restringem a apenas uma coisa, né? A gente está falando de todo, está englobando, né? Ele se refere a todos os seres de alguma espécie sem particularizá-los, como a gente fez agora no próprio, ok? Então, sendo assim, vamos ver os exemplos? Jogo, caneta, homem. Olha a diferença. Aqui nós não temos homens, e se a gente for colocar o nome das pessoas, a gente não coloca letra maiúscula. Olha aqui, não são homens, Gustavo, André não são homens, mas aqui, olha a diferença, daqui para cá. Como aqui são comuns, são refere a todos os seres, então, ó, eu generalizei para facilitar,
para o entendimento de vocês, generalizei. Então temos aqui homem, e nós vemos que não necessita de uma letra maiúscula para falar de homem. Nós temos, por exemplo, a palavra homem com letra maiúscula se for no início de um parágrafo. Aí tudo bem. Mas como não é, nós utilizamos com a letra a primeira letra sendo minúscula, ok? Deu para entender a diferença entre comuns e próprios. Nos próprios, a gente tem o quê? Nomes particularizados, ou seja, a gente pega um nome no meio de uma espécie ou de um grupo, aí, digamos assim, isolamos ele no meio desse grupo ou dessa espécie, e por isso nós começamos com letra maiúscula. São nomes de pessoas, de lugares, tudo isso começa com letra maiúscula, ok? É diferente dos comuns. Os comuns, eles não necessitam iniciar com letra maiúscula, a não ser no início do parágrafo. E também, eles simplesmente são algo mais geral, mais amplo, entendeu? É diferente, é o contrário no caso dos próprios, ok? E o próximo item é o que? Os coletivos. Vamos ver e entender melhor quais são os coletivos, substantivos coletivos. Quando a gente fala de substantivo coletivo, não estou falando de ônibus, não. Estamos nos referindo a palavras que nomeiam um grupo de determinados itens. Agora, vamos entender melhor. Por exemplo, no acervo, nós temos um grupo de obras de arte. Álbum, são várias fotos juntas. Alcateia, um grupo de lobos. Antologia, grupo de texto. Então, nós temos uma palavra que nomeiam vários itens do mesmo. Nós temos aí o quê? O substantivo coletivo. Vamos ver alguns exemplos que tem no livro? Temos o quê? O atlas. O que é um atlas? É uma reunião, um agrupamento de quê? De mapas. Aí nós temos biblioteca, por exemplo, é um local onde a gente reúne vários livros. Então, quando a gente dá o nome de substantivo coletivo, nós estamos nomeando um só para definir várias coisas do mesmo. Ok? Cardume, por exemplo, de peixes. Caravana, de viajantes. Nós temos aí colmeia, cortiços de abelhas. Década, período de 10 anos. Discoteca, são discos, né? Um conjunto de discos. Elencos, atores, artistas, enfim. Vamos ver aqui. Fauna, uma região. Não, animais de uma determinada região. Temos aí várias coisas. Molho, por exemplo, de chaves, não é verdade? Então, temos aí, quando a gente reúne vários itens do mesmo, reunião de vários itens do mesmo, a gente dá um nome só para tudo aquilo. Então, a gente, por exemplo, quando se junta vários animais, né? Aí, dependendo dos que forem, por exemplo, estão reunidos ali vários lobos, nós temos o quê? Uma alcateia, ou seja, um agrupamento de vários lobos. Então, a esses nomes que a gente dá desses agrupamentos, nós damos os nomes de substantivos coletivos, ou seja, que se refere a vários itens daquele que a gente está falando, que a gente está citando, ok? Vamos continuar agora e continue prestando atenção. Bom, meus queridos alunos, só continuando na classificação dos substantivos, nós já vimos aí quais? Só relembrando. Abstratos, concretos, próprios, comuns e os coletivos. Agora vamos continuando na classificação. Vamos ver o quê? Os primitivos, eles não provêm de outra palavra, ou seja, eles são a palavra inicial, a primeira palavra daquele substantivo. E temos os derivados, que são oriundos, eles provêm de outra palavra. Vamos ver, por exemplo, jardim é a palavra primitiva, que é o substantivo primitivo é jardim. Vamos ver os que derivaram, alguns exemplos que derivaram da palavra jardim. Jardinagem, jardineiro, entendeu? É quando a gente tem a palavra inicial que originou-se daquele assunto, daquele conteúdo, enfim. E nós temos os derivados, isso é o primitivo. Os derivados são as palavras que vão se originando, vão se formando a partir daquela palavra primitiva. Por exemplo, ferro, ferrugem, ferradura, ferreiro, enfim. Esses são os elementos derivados da palavra ferro, que é o substantivo primitivo, como também jardim. Ok? Deu para entender direitinho? Derivados são as palavras que vêm de um substantivo primitivo, vão se formando a partir dele, como temos os exemplos. E os primitivos é a primeira palavra. Ou seja, é a palavra que vai dar origem aos demais substantivos sobre aquilo ali.
Aí nós temos os simples, quando são formados em apenas uma palavra. Vamos ter o quê? Luz, mesa, doce, chocolate, enfim. Temos só uma palavra, substantivo simples. Essa é mega simples. E nós temos substantivos compostos, que é quando é um substantivo, é uma coisa só, mas é formada por mais de uma palavra. Quais são? Beija-flor, ó, duas palavras, mas significam uma coisa só. Para-raios, pontapé. Ah, professor, tá tudo junto, mas espera aí. Pontapé. São duas palavras que juntando numa só já deu um novo sentido, um novo significado, ok? Então nós temos aí todos esses itens terminando a nossa continuando a nossa classificação dos substantivos. Agora nós vamos falar sobre os substantivos masculinos, femininos, a flexão quanto ao gênero, né? Vamos flexibilizar quanto ao gênero, ok? Deixa eu só escrever aqui. Continuando, agora nós vamos para flexibilização de gênero. Substantivos, eles são flexibilizados quanto ao gênero, no caso masculino e feminino. Nós vamos ver. Eles podem ser precedidos, os masculinos, de os, uns, como por exemplo, carros, livros, os sentimentos, ou um carro, também pode ser, é isso? Então, são substantivos masculinos. A gente não está falando exatamente de gênero, estamos falando em relação a masculino e feminino, não em relação, por exemplo, a pessoa masculina, a pessoa feminina. A gente não está falando disso. Estamos falando em relação ao substantivo. Então, separem um pouquinho disso aí. E vamos ver, os femininos eles podem ser precedidos de as, uma e umas. Por exemplo, a sandália, a saudade, a casa, as casas. Inclusive, esqueci o S aqui, tá? As casas, uma emoção, umas pessoas. Agora, notem aqui, ó. Umas pessoas. Aqui, se tiver homem, ainda não vai ser umas pessoas? Não vai ser uns pessoas. Então, é isso que eu quero, quando eu falei sobre questão do gênero, nós temos itens que mesmo estando no feminino ou no masculino, vão determinar os seus antecessores, né? Pela sua terminação. Como pessoas está no feminino, a palavra está no feminino. Não necessariamente aquilo que ela compõe, né? O que está compondo aquela palavra. Por exemplo, aqui pode ser homem, mulher, o que for. Pode ter só homem, eu dizer aquelas pessoas ali, me referindo só a homens. Porque um conjunto de homens podem ser pessoas. Então, não necessariamente eu estou dizendo que ali só tem mulheres, mas as pessoas, como pessoas, estão no feminino, então nós temos que também colocar no feminino aquilo que vem antes deles. Ou seja, vamos ter que colocar, não pode colocar, mesmo que só tenha homem, mas estou falando de pessoas, então tem que fazer igual. Por exemplo, se mesmo só tendo homens, e eu chamando aquele grupo ali de pessoas, foram aquelas pessoas que fizeram tal coisa, mas lá só tem homem, ó, foram aquelas pessoas. Aí, tá vendo aí como eu tenho que colocar tudo? Eu não posso dizer, foram aqueles pessoas. Vê que não dá certo? Pronto, é isso que eu quero que você entenda. A flexibilização de gênero não tem necessariamente a ver com questão de homem e mulher, mas de masculino e feminino quanto à palavra, tá bom? O substantivo indicado aqui. Nós vamos ver, por exemplo, ó, na página 118. Nós vamos ver aí os exemplos de terminação. Substantivo, masculinos terminados em O. Vamos ver como é que fica o feminino deles. Então, ó, terminado em OR, vamos ter ora, is ou eira. Vamos ver. Masculino, terminando em O, senador, senadora, ator, atriz, lavador, lavadeira. Temos essas terminações para os substantivos masculinos terminados em O. Ora, is, com Z, e eira, ok? Vamos ver substantivos masculinos terminados em ão. Podem terminar em ea, oa ou ona. Por exemplo, peão, peã, patrão, patroa e amigão, amigona, ok? São substantivos terminados em ão. Substantivos masculinos terminados em e. A terminação no feminino vai mudar para ou a, ou essa, ou esa, ou isa. Vamos ver. Chefe, chefa, abade, abadesa, duque, duquesa, sacerdote e sacerdotisa.
E os substantivos masculinos terminados em S ou Z vão terminar com A, o feminino deles. Vamos ver? Marquês, só inclui o A. Marquesa, juiz, juíza, ok? Temos aí na página 118. Nós vamos ver agora o que são substantivos uniformes, que apresentam apenas uma forma, sendo invariáveis quanto ao gênero. Os substantivos uniformes podem ser os epicenos, refere-se a alguns animais. Para indicar o sexo desses animais, usamos as palavras macho ou fêmea. Olha só, a questão dos uniformes tem a ver com o quê? Quando uma mesma palavra, o mesmo substantivo, é utilizado para nomear os dois sexos, aí a gente está falando de sexo mesmo, os dois sexos, por exemplo, no caso de animais. Vamos ver. Epicenos, né, os uniformes, é quando a gente tem uma só nomeação, não tem essa diferença de masculino e feminino, nós temos uma só nomeação para aquele item ali, para aquele, por exemplo, no caso, vamos ver agora os animais. Aí temos os epicenos, quando eu tenho uma só palavra para designar os dois gêneros daquele animais. Então vamos ver aí, ó. Por exemplo, a onça. Quando eu digo a onça, eu não estou me referindo à onça já referindo ao sexo dela. Eu não tenho como definir o sexo pela terminação da palavra ou pelo artigo que antecede a palavra. Não tem como definir. Então, vou ter que definir pelo quê? Pelo macho ou fêmea. Então, quando a gente precisa colocar macho ou fêmea para saber de que sexo daquele animal estamos falando, se estamos falando de um macho, de uma fêmea, de um masculino, de um feminino, digamos assim, nós temos o quê? Um substantivo chamado uniforme, quando a gente tem uma palavra só. Nós temos onça. Onça não tem como definir se é um macho ou se é uma fêmea. Então, nós chamamos de uniforme, quando uma só palavra define os dois gêneros, macho e fêmea, ok? Quando a só palavra define os dois gêneros, macho e fêmea, nós chamamos de uniforme. E no caso, os epicenos, aí eles vão falar sobre o quê? Sobre aqueles animais que necessitam de dizer que é macho ou fêmea. Os uniformes eles se dividem em epicenos, sobrecomuns e comuns dos gêneros. Vamos ver agora os epicenos, que se refere a alguns animais para indicar se esses animais são machos ou fêmeas. Então tem lá o nome, a onça, a gente vai ter que dizer ou onça macho ou onça fêmea, porque mesmo que seja um macho, eu não posso dizer o onça. Eu tenho que dizer a onça de todo jeito, porque a palavra, enfim, como ela está no feminino, não é gênero. No feminino, ela precisa vir acompanhada do artigo a. Mas, quando eu me refiro à parte caracterizada do gênero mesmo em si, macho ou fêmea, eu tenho que colocar macho ou fêmea indicando esse ser aí, esse animal. Aí nós temos, além dos uniformes, que é aqueles que apresentam uma só forma, ok? Eles não variam quanto ao gênero. Eles não variam de feminino para masculino, não tem variação. Aí nós temos os sobrecomuns, que designam pessoas. Então, a criança, a testemunha, o guia. Os epicenos, eles falam de animais. Os sobrecomuns falam de pessoas. A criança, a testemunha, a pessoa, o guia. Eu estou falando que, por exemplo, no caso aí, a criança, a testemunha, a pessoa. Eu estou dizendo que necessariamente é uma mulher, mesmo estando tudo com A? Não, não é verdade? Eu posso estar falando de tudo isso sendo um homem. Então, a gente chama sobrecomuns. Uniformes, que é quando eu tenho uma só terminação, uma só nomenclatura para ambos os gêneros, masculino e feminino, mas quando eu simplesmente estou falando de animais, a gente chama de quê? De epicenos. Quando a gente está falando de pessoas, a gente chama de sobrecomuns. Então, por exemplo, a criança pode ser uma criança, um menino ou uma menina, mas eu estou falando a criança, me referindo a esse termo, então eu chamo de sobrecomum. Nós vamos ver o comum de dois gêneros, que pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres, não tem problema. Nesse caso, colocamos o A ou o O antes dos substantivos para indicar o gênero. Olha a diferença do sobrecomuns para o comum dos gêneros. No sobrecomuns, eu digo tudo no feminino ou tudo no masculino, mas não tenho como caracterizar o gênero em si, entendeu? No sobrecomuns. Já no comum de dois gêneros, eu tenho como caracterizar pelo quê? Por causa do artigo. Olha só o exemplo. O pianista, a pianista. A palavra está no feminino, mas eu tenho como utilizar o artigo para definir se é um macho ou uma fêmea. No caso aqui, um homem ou uma mulher, ok? O especialista, a especialista. O nome não muda, mas o artigo ele vai identificar a caracterização do gênero. O nome não muda, mas o artigo vai caracterizar a definição do gênero.
ok? O cliente, a cliente. Tá vendo? Tudo isso aí. Então, nós vamos continuando aí. Deixa eu só apagar e continuar escrevendo, tá bom? Continuando, pessoal, a gente vai ver agora a flexibilização quanto ao número. Então, na flexibilização quanto ao número, nós vamos ver o que? O singular, o plural. O singular, um ser ou um item. Plural, mais de um ser ou mais de um item. Por exemplo, de gato vamos para gatos, de carro para carros. Só que nós vamos ver que o singular e o plural, aliás, o plural, ele vai ter terminações diferentes. Geralmente, a gente inclui apenas o S, né? Seria a forma mais fácil. Só que nós vamos ver que existem palavras que não dá para simplesmente só incluir o S. Nós vamos ver, por exemplo, vamos começar com essas terminações aqui, ó. Por exemplo, quando termina em al, em el, em il, tá bom? Al, el, il. Vamos ver essas, depois vemos as demais. Terminando em al, nós vamos trocar o al pelo ais. Terminando em el, nós vamos trocar o el pelo es. Terminando em il, nós vamos trocar o il pelo EIS. Vamos ver, por exemplo, vendaval, fica vendavais. Papel, fica papéis. Réptil, fica répteis. Então, nós vemos que, por exemplo, de acordo com a terminação da palavra, por exemplo, terminando numa vogal simplesmente, né? Terminando na vogal, tem como colocar o S como aqui. Mas quando nós não terminamos a palavra em vogal, para a gente passar ela do singular para o plural, nós vamos ter terminações diferentes de acordo com a terminação da palavra no singular. Por exemplo, em vendaval, terminado aqui no singular em al, nós vamos trocar o L, vamos remover o L e vamos incluir o I e o S no lugar do L. No el, vamos retirar o L, vamos colocar o IS. Agora, uma coisa, na palavra papel, por mais que a gente tenha a sílaba mais forte, a gente não tem a presença, a gente não tem a sílaba acentuada. A sílaba tônica aqui não vem acentuada. Mas quando a gente coloca ela no plural, ela já vem acentuada. Temos que prestar atenção nisso também. Aqui, ó, o il, nós temos o terminado em réptil. Nós vamos ter o que só? A retirada desse L e temos a inclusão do EIS, de réptil para répteis. Entendeu aí? De acordo com a terminação dela no singular, nós vamos ter uma terminação dela diferente no plural. Agora vamos ver os demais itens dessas terminações, ok? Bom, pessoal, continuando, quanto à flexibilização de número, nós temos aí os substantivos terminados em OL, quando ele vai passar para o plural, a flexibilização de número que vai passar do singular para o plural, nós temos o quê? Terminado em OL, vai terminar em OIS. Então, de farol vai passar para faróis. Pau, terminado em UL, vai passar para UIS. Terminados em M, vai passar para NS. E terminados em N, também vai passar para NS. Ou seja, jovem para jovens e pólen para pólis. Tanto no M como no N, a terminação dela no plural, dessa palavra no plural, vai ser com NS. Não, nunca com MS. Mesmo quando for M. Sendo M ou N, todos os dois terminam no NS. N. Olha só, quando a gente tem uma palavra no singular que ela termina em aotio, nós vamos ter 3 terminações diferentes desta palavra no plural. Vamos ver, por exemplo, em cidadão, o plural dela vai ser cidadãos. Atio, OS. Fogão, vai para fogões. E pão vai para pães. Olha só, 3 terminações diferentes para as palavras terminadas em aotio. Nós vemos aí, portanto, que necessitamos prestar bastante atenção para a gente, por exemplo, não existe o plural de fogão sendo fogão, por exemplo, fogaus. Olha aqui, a terminação é tudo igual. Pão, fogão, cidadãos, tudo igual a terminação. Só que olha no plural. Então nós temos que terminar com aquela da forma que vai necessitar aqui o plural. Então cada uma terá a sua terminação. E temos que colocar a terminação correta. Quando a palavra termina em R ou Z no singular, a sua terminação no plural vai ser o acréscimo. Vamos acrescentar o ES. Ou seja, de flor para flores, chafariz para chafariz. Ou seja, terminou em R ou Z, é só incluir o ES. Quando a gente tem uma palavra terminada em S, e nós temos aí um monossílabo, tônico ou oxítono.
Por exemplo, mês, monossílabo tônico. É uma palavra, o quê? Monossílabo, uma só sílaba, acentuada. Então, nós vamos ter simplesmente a inclusão, igual teve aqui, ó, do ES, de mês para meses, por exemplo, e monossílabo ou uma palavra oxítona. Qual é a palavra oxítona? Que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é na última sílaba. Então, nós temos aqui, ó, japonês, japoneses, ok? Não varia quando a palavra é paroxítona ou proparoxítona. No caso aqui, as terminadas em I, lápis e lápis, vírus e vírus. Tanto faz no singular e no plural, da mesma coisa. A diferença a gente vai ter aí no artigo, como por exemplo, o lápis ou os lápis, o vírus ou os vírus. Ou por exemplo, no caso de ônibus também, né? O ônibus ou os ônibus. A gente não vai dizer os ônibus, entendeu? Não varia. Tem a mesma terminação, tanto no singular como no plural. A diferença vai ter, por exemplo, nos artigos que vêm antecedendo essa palavra, nós vamos identificar se está no singular ou no plural. Como óculos também, o óculos, né? Os óculos. Geralmente a gente diz assim, meus óculos, né? Mas enfim. X. O X, o X. Palavras terminadas em X no singular dá do mesmo jeito no plural. Por exemplo, tórax, xerox. A mesma coisa. Não muda, não varia. É a mesma coisa dessas daqui. Não há variação, não há mudança. Ok? Entenderam direitinho? Agora nós vamos falar sobre os graus diminutivo e aumentativo. Vamos ver lá, ó. O sintético, em geral, com as terminações inho ou inha, como copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha. Isso é o diminutivo sintético. Isso aí a gente chama de flexibilização de grau, aumentativo ou diminutivo. Aí nós temos o sintético, que eu acabei de falar, que é geralmente com as terminações inho ou inha, ozinho ou zinha, que é copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha, e tem um analítico, que é formado com auxílio da palavra pequeno ou de outra equivalente, como, por exemplo, carro pequeno, roupa diminuta, casa minúscula. Então, eu estou falando ainda de algo pequeno, só que eu estou utilizando outra palavra para identificar. Por exemplo, uma pedra pequena. Eu poderia utilizar, se eu for colocar ela no sintético, eu diria o quê? Pedrinha. Mas se eu passar para o analítico, eu digo uma pedra pequena. Entendeu? A diferença do analítico para o sintético. No sintético, eu digo logo direto. Já o item no diminutivo. E no analítico, eu digo o item mais uma palavra que determine que esse item que eu estou me referindo, ele está no diminutivo. Grau aumentativo, vamos ver agora. Em geral, tem o sintético também, né? No caso, forma as terminações ão, ona e zão. Como, por exemplo, corpão, carrão, problemão, chorona, pezão. Isso aí é do grau aumentativo, ou seja, subindo. Vamos passar a página. E por fim temos o quê? O analítico também do grande, que é quando a gente utiliza outra palavra para determinar que esse termo que a gente está utilizando está no aumentativo. Como, por exemplo, copo grande, apartamento enorme, dívida enorme, gigantesca. Então, no analítico eu tenho o quê? A presença de duas ou mais palavras para determinar que aquilo está no diminutivo ou no aumentativo. No sintético eu já vou direto, eu já digo que é grande ou pequeno na própria palavra. Aí nós temos que prestar bastante atenção a isso. Ok, minha gente? Só continuando e para dar um entendimento melhor a vocês, existem certos aumentativos e diminutivos que são empregados para exprimir carinho, afetos, eles são chamados de afetivos. Notem que eles, mesmo estando, por exemplo, no diminutivo, não está querendo dizer que é algo pequeno, singelo. Por exemplo, timaço, amigão, filhinho, amorzinho, mãezinha, a gente está querendo dizer em relação à afetividade, a sentimentos, a emoções. Então, mesmo, por exemplo, meu filhinho, eu não estou querendo dizer que tipo é uma coisa pouca, uma coisa sem valor. Não, mas é uma expressão de carinho. Então, não tem a ver necessariamente com a questão de diminutivo, mesmo estando na terminação diminutiva. Não tem a ver com a questão diminutivo, porque quando vai falar de sentimento, aí a gente mesmo colocando no diminutivo, estamos falando de algo bem importante e interessante para a gente. E também a gente pode utilizar isso para quê? Para falar sobre, para exprimir, né? Expressar desprezo, pouco caso, que são chamados pejorativos. Aí nós vamos ter o quê?
medicacho, poticalha, jornaleco, padreco. É quando a gente humilha já utilizando a palavra e a gente coloca algum item, né, junto com essa palavra para a gente esculhambar alguém, digamos assim, falando bem claramente. Ok? Gente, como eu já passei tudo para vocês, todas as coisas do substantivo, nós vamos ver agora a questão, sabe de quê? Das atividades. Pois é. Então, atividades para vocês. Vai da página 120 até a 123. 120 a 123. Tenha uma ótima semana. Até semana que vem. E voltamos aí, lembrando que daqui a pouco já, próximos dias, a gente vai estar com a revisão, porque temos avaliação, ok? Boa semana para todo mundo.